Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março. Já estamos no dia 2 de março. Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E já vou pedindo para você que vai metendo aí o dedo no like, vai dando um joinha, que assim o YouTube reconhece que esse vídeo ele é procedente e ele ganha um alcance bem maior. Se você der o seu like, você estará me ajudando aqui o canal, tá bom? Então, peço aí a gentileza sua que você clique aí no joinha. E se você não está inscrito aqui no canal, também eu peço que você se inscreva aqui no canal e também clique aí no sininho para receber todas as notificações. Muito bem, pessoal. As notícias não são muito boas, infelizmente, no que diz respeito ao presidente Lula. Ou seja, Lula vem passando por situações muito difíceis. E é uma coisa assim que eu fico pensando o seguinte: a movimentação, por exemplo, dos apoiadores de Lula, da militância, do PT, dos partidos de esquerda que acreditam nesse governo, eu fico pensando assim, como é que está a movimentação desse povo em relação ao apoio a Lula? Quando eu estou dizendo assim, eu estou falando assim, gente, só para a gente poder, um português muito bem, assim, claro, é a ida do povo, por exemplo, nas ruas. Cadê a movimentação, né, dessa gente em apoio a Lula? Porque Lula está precisando de apoio, e Lula precisa do apoio é da população que o apoia, né? É, eu acho engraçado porque parece que a esquerda, quase que de um modo geral praticamente, e eu aqui, o meu lugar, né, de onde eu estou filiado e tudo mais ao PT, então eu falo em nome do PT, ou seja, não é em nome do PT, mas a crítica ao PT, né, do, do, dos petistas de todo o Brasil, onde vocês estão? Cadê esse povo, né? Com tudo, por exemplo, que tem acontecido com o presidente Lula, em cada momento, em cada acontecimento, deveria ter essa força das ruas. Porque a gente sabe que historicamente é dessa maneira que o PT se fortaleceu, que o PT cresceu. É dessa maneira, tá? É nas reivindicações, é nas greves, é a ida nas ruas. E o Lula, ele precisaria de ter um aglomerado, por exemplo, de pessoas nas ruas, lotar as ruas, pegar, por exemplo, uma cidade igual São Paulo, igual a Avenida Paulista, e encher aquela Avenida Paulista. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Olha, vocês me desculpem, mas o Bolsonaro, com toda a crítica que a gente tem ao Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, qualquer coisa que acontecia com o Bolsonaro, eles iam tudo para a rua. Bastam vocês lembrarem disso, tá? Eles iam para as ruas. Ou seja, eles foram coerentes nesse sentido, de dar apoio ao presidente. Que seja lá a crítica que a gente tem em relação a isso, porque chamavam o presidente de mito, né? O enviado de Deus ou qualquer coisa assim, mas eles iam para a rua. Eles estavam dando apoio ao presidente Bolsonaro. E por incrível que pareça, deram apoio ao presidente até o final. Quem deu banana para eles foi o Bolsonaro, né, que fugiu, que foi para os Estados Unidos. Mas, só para vocês verem, tem um grupo de gente tão fiel, por exemplo, ao Bolsonaro, que até hoje, com tudo que aconteceu, né, mesmo com o Bolsonaro metendo o pé em todo mundo, essa coisa toda, ainda apoiam ele, ainda vem nas redes sociais, né? Estão fazendo política, estão criticando o Lula, tá certo?
Aí a gente vê assim um grupo de pessoas, igual, né, até nas redes sociais, como o meu canal é muito pequeno, eu sei de alguns canais de esquerda que já é um canal grande, né? Mas o que a gente vai vendo assim, de um modo geral que é pequeno, mesmo tudo isso ainda não é grandes coisas, né? E aí a turma, né, bolsonarista vai tomando conta, né? Vão tomando conta. Eu vez ou outra eu vou no TikTok, né, vejo lá, por exemplo, pessoas de esquerda, às vezes numa live, né, estão fazendo live, aquela coisa toda, e tá lá bolsonarista lá enchendo o saco, né? Então, eu tô até dizendo isso em relação ao Bolsonaro, porque o que deveria acontecer com o presidente Lula? Deveria ter assim uma força maior, até mesmo para poder sempre dizer que a população está apoiando, né? Está apoiando o presidente da República, está apoiando o Lula, tá? Aí o pessoal fica muito na base de pesquisas. Interessante, né? Hoje em dia virou essa coisa agora só pesquisa, né? Pesquisa, em alguns momentos, pesquisa é interessante. Período eleitoral, por exemplo, é interessante pesquisa, mas você ficar dando dados de pesquisa agora, porque a maioria da população, não sei quantos por cento, apoiam a vacina. Ah, não sei quantos por cento apoiam tal coisa. Precisaria, na realidade, dessa gente, né, dessa massa de pessoas de esquerda irem para as ruas, tá? Lotar as ruas, tá? Dar o seu grito em apoio ao presidente Lula, tá? Eu dou exemplo para vocês agora mesmo essa história, por exemplo, com relação à Petrobras, né? O Lula, eu vejo agora nesse momento assim, o Lula ele está cercado, tá? Vou ser muito sincero para vocês, ele está cercado e olha, eu vou te dizer aqui para a gente poder ter um bom entendimento aqui, como que eu quero dizer para vocês que o Lula nesse momento ele está cercado? Ele está cercado com um bocado de pitbulls ao redor dele. Isso mesmo, aqueles cachorros bem bravos mesmo, que está ao redor dele, né? Prestes, por exemplo, a a morder no Lula, a machucar o Lula ou qualquer coisa assim. Então, vamos aqui entender a situação. Vocês já sabem da situação, por exemplo, do Banco Central. Esse Banco Central independente, tá? Que o governo Lula, nesse momento, ele não tem como, por exemplo, mexer, como dar o pitaco dele, né? De acordo com a sua política econômica em relação ao Banco Central. Olha só os juros, juros absurdos. Com 13, alguma coisa por cento que está esse juro exorbitante aqui no Brasil, que atrapalha de uma certa forma o andamento da economia aqui no Brasil. Aí a gente vai pensando assim, essas coisas são por acaso? Porque vejam bem, o Paulo Guedes, que foi esse economista neoliberal, um economista privatista, que esteve durante todo o período do governo Bolsonaro, ele foi um ministro muito desejado, por exemplo, pelos neoliberais. Ele não era um ministro que os neoliberais, por exemplo, não gostavam dele. Gostavam dele, sim, senhor. Eu sempre já disse diversas vezes, por exemplo, aqui no meu canal, que o governo Bolsonaro, dou um exemplo assim, uma Rede Globo, que passou tempo, né, falando com relação ao Bolsonaro, contra o Bolsonaro, falando dos absurdos do Bolsonaro, da fala do Bolsonaro, das agressões de Bolsonaro, aquela coisa toda. E eu já cansei de dizer para muita gente, a Globo, no fundo, não era contra o governo Bolsonaro. Por exemplo,
a Globo não era contra a política de Paulo Guedes, né? A forma como Paulo Guedes estava levando a economia, essa coisa toda. Essa gente aí, a gente tem que tomar muito cuidado, esse tipo de coisas assim que muita gente não entende. Tem muita gente que não consegue entender, porque não consegue fazer uma leitura a respeito da verdadeira realidade, da realidade, da forma como ela está, né, está posta aí, tá? Aí acaba não entendendo a, tipo assim, os meandros, né, do poder para poder, inclusive, manter esse tipo de política neoliberal, tá? E não deixar que projetos sociais, que é tão desejado, que vem sendo implementado, já foi implementado nos governos Lula no passado e Dilma, e que agora tende a voltar novamente, e essa gente não gosta desse tipo de situação. Eles não querem que o pobre tenha comida na mesa, que o pobre tenha sua carninha no final de semana, todas aquelas coisas que Lula já cansou de dizer, que ele disse em campanha eleitoral, e ele vem tentando implementar. Então, isso eu estou citando como exemplo o Banco Central, né? Então, com relação à questão do Banco Central, que foi esse exemplo que eu citei aqui para vocês, que não deixa de ser um cerco, por exemplo, a Lula. E muito complicado, bota complicado nisso. Agora, tem aí uma outra situação mais complicada ainda, que diz respeito à Petrobras, né? Que diz respeito à Petrobras. Por quê? As intenções com relação à Petrobras, as intenções do grande capital, né, internacional, é de tomar as riquezas nossas, roubar as nossas riquezas que nós temos aqui no nosso país. Tá aí a questão da Eletrobras, que você já sabe muito bem, né? Agora a Petrobras com as privatizações, aquela coisa toda. E aí o governo, né, o Lula, vocês sabem muito bem que o Lula foi eleito presidente da República, só que a forma como Lula foi eleito, né, não é o desejável, nunca foi o desejável para ninguém, nem para nós da esquerda, tá? Para ninguém. Por quê? Porque teve que fazer alianças, né? Teve que fazer alianças que a gente sabe com golpistas. Infelizmente, teve que fazer alianças com golpistas. Então, é o que está acontecendo agora em relação à Petrobras. Foi convidado, né, para fazer parte do Ministério das Minas e Energias o Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira, que é um golpista, né? Ele é do PSD, que é lá do Kassab, né? Que é um ministro, né, que foi indicado pelo Kassab. E aí a intenção é para que o Lula ele tivesse assim um caráter, né, do seu governo, um caráter articulador, com todos os partidos e com isso ele pudesse ter uma maioria, por exemplo, lá no Congresso, né? Só que o Alexandre Silveira, o que acontece? O Alexandre Silveira, ele, enquanto ministro da Minas e Energia, indicou conselheiros, por exemplo, para a Petrobras, conselheiros golpistas, conselheiros bolsonaristas, conselheiros privatistas para fazer parte da Petrobras. E o que significa isso? Significa que com esse tipo de organização ali na Petrobras, nós vamos ter o que com relação a combustíveis, essa coisa toda? Nós vamos ter uma situação caminhando até para pior do que quando foi no Bolsonaro. Porque o que acontece? A intenção dessa gente ali é a mesma que era do período bolsonarista, né?
Então, eles são privatistas, então o máximo que eles puderem, por exemplo, privatizar da Petrobras, isso vai acontecer, tá? Então, isso daí é um momento que está dando uma grande repercussão, tá? Estão chamando de traição a Lula, né? O que ele fez, porque ele fez por conta, me parece que sem consultar, o partido não estava sabendo, nem Lula estava sabendo, né? E assim por diante. Então você tem diversas notícias que vocês vão encontrar aí, né? A crítica da Gleisi Hoffmann, né? Com relação a esse tipo de atitude, né? Do Alexandre Silveira, tá? Que a Gleisi Hoffmann, ela chega até a dizer assim é, que o Alexandre Silveira praticou um estelionato eleitoral, né? Ele vem praticando um estelionato eleitoral. E também, por último, a crítica aqui, né, do David Bacelar. O David Bacelar, que ele é coordenador da Federação Única dos Petroleiros, que ele diz assim: Alexandre Silveira deu uma punhalada nas costas do presidente Lula. Então, gente, é nesse sentido que eu estou passando aqui para vocês as dificuldades, o cerco que se formou aí ao redor do presidente Lula, porque o objetivo de tudo isso daqui é enfraquecer, né, a governabilidade, por exemplo, do presidente Lula, porque ainda tem um Congresso que a gente nem tá, que eu nem estou citando aqui, tá? Ainda tem o Congresso, que é uma outra situação, tá? Então essa gente, esse bando de, sei lá, de lobos, né? Ou desses cachorros bravos que estão ali ao redor, cercado, né? Cercando cada vez Lula, numa tentativa de derrubar esse governo. Isso daí, olha, isso vai ser complicado. Eu penso assim que precisa, na realidade, o governo tomar uma atitude mais firme, assim como ele tomou atitudes firmes quando foi o 8 de janeiro, tá? Toda aquela invasão que aconteceu ali, dos, dos bandalheiros, né? Que os terroristas, né? Bolsonaristas que invadiram Brasília, aquela coisa toda. O pulso firme que ele está tendo, por exemplo, até com relação às Forças Armadas. Então ele precisa ter pulso firme também com relação a esse tipo de situação. A meu ver, na realidade, demitir esse tipo de gente que não está seguindo, por exemplo, as regras, tá? Como deve ser, tá? Infelizmente é dessa maneira. A gente sabe que politicamente esse tipo de coisa é complicado, porque o objetivo também de Lula, quando foi se aliar, né, com esses grupos, é isso que muita gente tem que entender. Não foi assim fazer uma aliança por fazer aliança. É fazer uma aliança para ter força, porque ele não tem força no Congresso. Esse é o grande problema, né? Porque também se ele vai demitindo de qualquer jeito, qualquer um aí, como é que vai ficar o Congresso? Como é que vai ficar os projetos que precisam ser aprovados no Congresso? Esse é um outro detalhe, um outro complicador aqui, tá? Que precisa ser enfrentado. Grande abraço, ótimo dia para todos, todas e todos.